Vamos falar agora de cirurgias plásticas. Estas cirurgias em adolescentes não param de crescer. São jovens de 14 a 18 anos que fazem as estatísticas aumentarem. Nos últimos 4 anos, a procura por estas cirurgias teve um aumento de mais de 100%. Amanda tem 17 anos. Decidiu que queria fazer uma cirurgia no nariz quando tinha 15. Levou 2 anos para convencer os pais e tomar coragem. Eles falaram que não precisava, que era coisa da minha cabeça. Não me sentia bem, não gostava de tirar foto, essas coisas. A mãe achava o procedimento desnecessário. Foi convencida quando percebeu que um fator estético virou motivo de piada e de desconforto para a filha. Quando começaram as piadinhas, brincadeirinha, sabe? Que daí eu via que entristecia ela. Apesar dela levar numa boa, eu via que afetava, assim, entristecia. Daí os pais não querem ver os filhos mal, né? Assim, tristes. Daí a gente resolveu apoiá-la. De cada 10 cirurgias plásticas realizadas hoje no Brasil, uma é feita em adolescente. Nos últimos 4 anos, mais que dobrou o número de procedimentos realizados em jovens de 14 a 18 anos. O aumento foi de 141%. No ano passado, mais de 90 mil adolescentes fizeram cirurgia plástica. O aumento da procura tem vários motivos. Uma das explicações é a facilidade para se ter informações sobre os procedimentos, principalmente quando estamos falando dos jovens. Uma faz, né, rede social, fala para outra, internet e a informação, né? E a gente, claro, tem além da cirurgia plástica, a anestesia hoje é uma parte do nosso procedimento que ajuda muito com relação ao sucesso da cirurgia. Uma boa anestesia sem complicações, uma boa cirurgia sem complicações e você tem aí uma demanda aumentada da cirurgia plástica. Apesar das facilidades, ainda há críticas para as cirurgias feitas em adolescentes. Para este profissional de educação física, algumas intervenções que buscam o emagrecimento não deveriam ser feitas. O adolescente está passando por uma fase assim, uma fase de transição, né, da fase da adolescência para o adulto. E seria mais recomendado uma natação, várias modalidades que dá para ir se revezando aí, né, para poder dar uma atividade mais diferenciada assim, e eles ir se acostumando, né. Já para este cirurgião, não há procedimento desnecessário. É preciso, no entanto, que os profissionais saibam avaliar bem se o adolescente está preparado para a cirurgia. Lógica que deve ser muito bem avaliado. Porque, de repente, o adolescente tem um desejo que não é compatível com a cirurgia plástica daquele jeito que ele quer, daquele porte que ele quer. Né? E que, para quem tem filho adolescente, sabe a dificuldade que é você orientar e você convencer teu filho de alguma coisa. Então, acho que, como médico, a gente tem que colocar as vírgulas e os pingos nos locais certos para que a gente possa ter um resultado. E o papel dos pais também é fundamental. A escolha pelo melhor profissional deve ser feita sempre pelos mais experientes. Você tem que procurar, não fazer já logo com o primeiro, você vê a história desse profissional, vê os trabalhos dele, sabe? Você não pode se precipitar, tem que fazer uma investigação tranquila, calma. A nossa convidada hoje é a psicóloga Mariângela Calderari Oliveira, que é responsável pelo atendimento de pessoas que fazem cirurgias. E você pode participar da nossa conversa mandando uma mensagem para a gente no nosso endereço no facebook.com/Parananoar. Obrigado pela sua participação. Bom dia. Em que casos as pessoas podem fazer cirurgia na adolescência? Olha, hoje como disse a reportagem, realmente há um crescimento da cirurgia em adolescentes. É muito importante que os pais, e é uma tarefa bastante difícil para os pais, organizarem toda essa relação com os seus filhos, levando a eles desenvolverem capacidades de autonomia, de responsabilidade, mas ao mesmo tempo dando uma referência, né, bem clara para eles no momento dessa escolha. Hoje a gente tem observado, e acho, como falou a reportagem ali, de que muitos adolescentes têm solicitado a cirurgia por uma questão de um termo que está muito difundido hoje em dia, que é o bullying. Né? Por exemplo, a orelha de abano, o nariz, como a adolescente ali falou, mas é preciso fazer uma avaliação muito criteriosa de uma equipe multidisciplinar. Né? Eu acho que é aí que é a importância que
o psicólogo, ele precisa estar nessa equipe multidisciplinar, porque o médico consegue avaliar as questões clínicas envolvidas nessa cirurgia, em termos até da própria fase da adolescência, que ainda está em desenvolvimento, a questão hormonal ainda está presente ali, né, no sentido de mudanças que podem ocorrer, mas só que as questões psicológicas, afetivas, nessa fase, em que o adolescente ele não tem às vezes uma referência no sentido de que para ele tudo é possível, nada vai trazer consequências que possam prejudicá-lo, e nesse momento é importante que ele tenha essa conscientização, que ele tenha alguém que possa orientá-lo nesse sentido. Tem um detalhe que nós mostramos na reportagem, né? O adolescente é um ser em formação, né? Ele ainda vai ter o nariz que vai crescer mais do que os olhos, enfim, até os 18 anos, até os 19 anos, ele ainda está em formação. Nesse momento, a cirurgia pode até atrapalhar esse desenvolvimento natural. Sim, é nesse sentido que eu falo que essa equipe multidisciplinar é importante, porque na questão psicológica, o nosso foco, o fenômeno que se avalia, ele não está relacionado diretamente a essa questão clínica, né, dessas modificações. Mas quando isso é feito junto com o médico, se pode avaliar no sentido de que o quanto essa cirurgia é importante para o adolescente naquele momento, e o quanto, e até numa questão assim de que esse adolescente hoje em dia, ele tem tudo muito fácil. Então, será que essa cirurgia não é mais uma coisa que ele quer? Ele já tem todas as outras, e o que mais ele vai pedir depois? Né? E aí está envolvido vários fatores, porque a própria questão da mídia, né, do que é ter um corpo, por que o corpo perfeito, né, porque esse corpo perfeito já com 14, 15 anos, né, que isso era uma coisa que num tempo atrás não era uma expectativa tão grande das adolescentes, mas hoje isso a gente sabe que é muito forte no adolescente. E como a gente estava conversando antes, essa participação do psicólogo na avaliação para as plásticas é diferente da participação do psicólogo, por exemplo, na avaliação para cirurgia bariátrica, na avaliação para mudança de sexo, que é obrigatória a avaliação psicológica e o acompanhamento psicológico. Talvez isso comece a crescer e chegue-se ao momento em que essa avaliação seja realmente uma avaliação obrigatória, exatamente para que se possa, de alguma forma, prevenir consequências que venham a prejudicar mais esse adolescente depois. Quer dizer, o adolescente tem que se conscientizar que imagem nem sempre é tudo. Nem sempre é tudo, mas assim, às vezes é importante, porque eu já acompanhei alguns casos em que realmente uma depressão na adolescência estava relacionado ao que o adolescente estava sofrendo no seu grupo, né, por ele se sentir não pertencente a esse grupo, exatamente por uma situação estética. Então, o quanto você vai observar que essa cirurgia vai favorecer o adolescente no sentido dele poder se desenvolver, dele poder estar mais livre desses preconceitos, e que isso realmente é uma cirurgia que clinicamente é favorável, né? Por isso eu volto a falar da questão da equipe multidisciplinar e interdisciplinar nesse momento dessa decisão. E como diz a reportagem, a questão do referencial e do apoio dos pais é muito importante, porque os pais precisam entender que o fato deles estarem apoiando essa cirurgia não pode estar relacionado ao fato de que eles estão fazendo o que os filhos pedem, né? De não ter essa questão de que avaliam junto com o filho o que é possível e o que não é possível. Acho que é uma coisa importante também. Tá certo. Muito obrigado pela sua participação aqui no Paraná no Ar. Eu conversei com a psicóloga Mariângela Calderari Oliveira.